Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Eu sou Edmar Asbar, através da rádio Lollapalooza, transmitir a palavra de Deus a todos vocês. E gostaria de saudá-los, os irmãos e as irmãs, com um versículo bíblico de Neemias, no capítulo 5, versículo 9, que diz: vocês devem temer a Deus e fazer o que é direito. Também o nosso tema de hoje, o nosso programa, Deus, o agricultor, está baseado em João 15, versículos 1 a 8. Quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar. Sobre teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o e no fim do dia te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar.
Queridos ouvintes, basta irmos para uma região da Serra Gaúcha para encontrarmos diversas videiras que produzem boas uvas que, por sua vez, são transformadas em deliciosos sucos ou vinhos. Quem entende muito bem desse assunto são os muitos descendentes de italianos que até hoje mantêm uma tradição familiar no cultivo da uva. Jesus lança a mão da videira e das uvas para falar da sua pessoa e dos que estão com ele. Esse texto é muito interessante para a vida cristã, especialmente porque não há como pertencer à igreja cristã sem produzir frutos. Quem pertence à igreja, que é o próprio corpo de Jesus Cristo, irá produzir frutos, irá colocar a sua fé em ação, seja na oração, na meditação bíblica e nas obras sociais. Não há como ser diferente. Estar conectado com Jesus significa não apenas receber o que Ele nos doa, mas a oportunidade gratuita de, através do amor, beneficiar os outros. Hoje, nós vivemos um mundo bastante individualista, onde o eu precisa ser satisfeito o tempo todo. Já mencionamos esse fato em alguns outros programas. A pandemia revelou mais do que nunca como estamos vivendo uma religião do eu, que está acima de tudo e onde eu coloco minha liberdade acima da responsabilidade de cuidar dos outros. Acredito que a pandemia não gerou um individualismo, mas apenas desnudou como nunca antes no recém-iniciado século XXI. Somos uma geração de consumidores que quer apenas receber, mas não doar. Quando há doação, ela é a mais um empréstimo do que doação, pois sempre se espera algo em troca. Até a espiritualidade se tornou um produto a ser comercializado, naquilo que se convencionou chamar de teologia da prosperidade, que é a extrema oposta da teologia da cruz. Faça negócios com Deus, doa-se esperando algo em troca e não por fé, gratidão e compromisso. Hoje, se quer fazer negócios até com Deus, que sempre quis doar tudo gratuitamente. Transformamos o próprio Deus em um mero fornecedor de mercadorias espirituais ou materiais que desejamos consumir. Porém, não olhemos apenas para fora, pois isso pode acontecer também entre nós. E caso aconteça, oramos que os olhos e os ouvidos sejam abertos para entenderem a grande verdade que será dita agora. Muitas vezes também nós, evangélicos de confissão luterana, pertencemos a uma comunidade ou paróquia, somos ligados ao corpo de Cristo, mas queremos apenas receber os benefícios como se a igreja fosse um clube de associados. Muitas pessoas acreditam que têm direitos aos ofícios, mas não querem contribuir com seu tempo, talento ou tesouro. Alimentam-se da seiva da videira verdadeira, mas não fazem nada para engrandecerem ou para agradecerem o que é recebido. Queremos o batismo dos filhos, netos, as bênçãos matrimoniais, a visita pastoral, mas não se age em agradecimento a Deus por tantas dádivas recebidas. A igreja é transformada em um clube do bolinha. E pior, a aliança de Deus, que é eterna, é reduzida como se fosse apenas um contrato entre duas partes, ou a comunidade e o membro. Eu sei que essas palavras são duras, mas não podemos deixar de ser ditas. Recebemos tantas dádivas de Deus através da criação, do cumprimento da nossa vocação através do trabalho, do alimento espiritual na palavra do Senhor. Entretanto, queremos apenas receber a seiva da videira, mas nunca dar frutos. Receber a energia vital
sem dar frutos de bem e amor aos nossos semelhantes. O reformador Martinho Lutero já percebia este problema em sua época. Ele escreveu um longo estudo, versículo por versículo, sobre o Evangelho de João. Em português, temos apenas os capítulos 14, 15 e 16 do seu comentário bíblico. Olhemos para o que Lutero diz sobre aqueles que recebem a seiva, mas não frutificam. Ele diz: eles não produzem fruto, mas tão somente consomem a seiva que deveria ir para os ramos verdadeiramente frutíferos. Lutero disse palavras muito duras, mas verdadeiras. O que elas significam? Aqueles que só consomem, mas não frutificam, acabam prejudicando aqueles que querem viver o verdadeiro evangelho em testemunho e ação. Quanto tempo e quanta energia muitas vezes são investidos na solução de problemas que nem precisariam existir por causa daqueles que só querem receber os benefícios, mas não beneficiarem ao seu semelhante, seja na contribuição financeira, nos dons, a serviço no tempo disposto assim por diante. Queridos ouvintes, isto é muito sério. Quem gostará de participar entre nós se agirmos como se Deus não existisse e querendo apenas os benefícios de ser comunidade? Sem beneficiar de alguma forma, é o tripé: tempo, talento e tesouro. Um não exclui o outro, mas os três são parte essencial de ser cristão. Apenas quando entendemos isso, iremos parar de brincar de igrejinha, para sermos igreja de verdade e relevante ao lugar em que estamos. Martinho Lutero disse mais algumas palavras sobre o texto que quero mencionar. Lutero diz: lamentavelmente, constatamos que sempre existem na cristandade alguns ramos falsos e inúteis. Eles só produzem frutos imaturos que precisam ser descartados. É verdade que procedem da videira, mas não permanecem nela. Eles são batizados, ouvem o Evangelho e têm a remissão de pecados. Em resumo, inicialmente eles estão na videira, isto é, nele. Porém, à medida que se desenvolve, transformam-se em ramos selvagens e são cristãos apenas nominalmente. Sem dúvida, utilizam a palavra de Deus, glorificam-no, servem-se, usufruem da seiva dos outros. E Lutero ainda continua dizendo: por conseguinte, tornam-se grandes nas videiras, querem ser honrados, enaltecidos, como os melhores cristãos. Eles podem ostentar o seu cristianismo mais rica e magnificamente do que os outros e têm melhor aparência e prestígio do que os demais. Mas é tudo fachada, e um dia se verá o que realmente são: mera madeira podre, sem seiva e vigor autêntico. Eles não ensinam e não confessam a palavra apropriadamente. É tudo só de aparência. Será que essa não é uma realidade também hoje entre nós? Será que nos fatos, quando precisamos de um ofício, batismo, confirmação, uma bênção matrimonial e etc., somos os melhores cristãos quando, na verdade, tudo é mera aparência de cristão? Temos produzido os frutos ou estamos apenas consumindo a videira? Estamos engajados em colocar nossos dons a serviço ou só queremos ser servidos quando precisamos? Pense sobre isso. O verdadeiro cristão dá frutos por estar conectado à videira. Não apenas quer receber a seiva, mas também produzir frutos. É o que Jesus diz sobre os ramos infrutíferos. Todo ramo que estando em mim não der fruto,
ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza ainda mais fruto. Não são palavras inventadas por pastor, por presbíteros ou qualquer outra pessoa. São palavras ditas pelo Senhor Jesus. Os ramos que não derem fruto serão cortados e lançados fora, pois apenas consomem a seiva que seria útil para aqueles que realmente estão engajados no reino de Deus. Eles apenas desgastam o reino de Deus com seus problemas e consumismo da fé, sem, no entanto, oferecer nada em fé, gratidão e compromisso. E o mais grave, o cortar e o jogar fora não se refere apenas ao pertencimento a uma igreja neste mundo, mas ao lugar onde iremos passar a eternidade. Jesus é muito claro ao dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. É o que acontece com os ramos da videira. Para que o agricultor possa produzir boas uvas, ele precisa cortar fora os ramos que não frutificam, para que a energia da planta vá para os lugares certos. Da mesma maneira serão cortados do reino de Deus aqueles que receberam a graça, mas não agraciam aos seus semelhantes. Pelo fruto a árvore é conhecida. As obras não salvam, mas é através dos frutos que damos que se percebe e permanecemos em Deus ou não. E perceba o seguinte: aqui não estamos falando de um papel na secretaria da igreja onde o nosso nome está escrito. Isso é importante para a organização. Porém, não estamos falando aqui da mera questão de ser membro atuante ou não, mas de onde passaremos a eternidade. Mais importante do que os registros paroquiais, e se o nosso nome já está escrito no nosso livro da vida, pelo autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu. Se o nosso nome está escrito no livro da vida, iremos querer e viver comunidade, contribuindo com o nosso tempo, talento e tesouro. Do contrário, não iremos querer que nosso nome esteja escrito nem no reino dos céus e nem nas coisas da terra. Estás conseguindo compreender tudo isso? Se Deus está falando contigo, não feche a porta do teu coração. Pelo contrário, reflita e ore muito para que Ele te transforme por completo. Se você se identifica, você precisa de transformação e Deus pode fazer. Queridos ouvintes, acredito que a palavra é muito clara e não há muito o que acrescentar na sua interpretação. Sejamos ramos que deem frutos. Seja já ou somos felizes e seremos. Não há como ser cristão e agir como se Deus não fizesse parte das nossas vidas. Porém, se Ele faz a nossa vida, será uma vida completamente diferente. Uma vida de serviço e amor em alegria, sem murmuração ou reclamação. Será uma vida de gratidão. Aceite o convite do Evangelho e faça parte de fato e de verdade do reino de Deus. Não apenas nominalmente ou por aparência, mas com convicção. Jesus não deixou de ir para a cruz porque aquela cena seria muito feia ou horrorosa. Ao contrário, Ele foi por causa de todo o seu amor por nós. Nele nós vemos o rosto amoroso e misericordioso de Deus. Ele não tinha apenas uma aparência de Deus, mas era verdadeiramente Deus e verdadeiramente o homem ao mesmo tempo. Portanto, não viva só de aparências da fé, mas viva a fé de fato colocando-a em prática no dia a dia.
Mas vem a pergunta: quais frutos eu posso produzir? O amor, o fruto do Espírito é o amor. O apóstolo Paulo nos descreve isso em Gálatas 5, 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. O fruto do Espírito é o amor. Podemos imaginar ele como uma laranja com os seus diversos gomos: a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Que Deus nos transforme dia após dia para que possamos dar bons frutos no reino de Deus. O amor pode transformar o mundo. Que esta seja a nossa missão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Uma centelha só, um grande fogo faz, e logo ao redor a todos o calor traz. O amor de Deus assim é, quando você sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. A primavera é a mais linda estação. As aves a cantar, a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é, quando você sentir, a todos vai querer contar, você vai transmitir. Eu quero que conheça a felicidade. Então você verá que é realidade. Do alto da montanha ao mundo vou contar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Você vai transmitir. Escute a rádio Lollapalooza. Acesse o site lollapalooza.com.br e baixe o aplicativo para o Android Lollapalooza. Se inscreva em nossos canais no YouTube Luterano Pires ou siga a nossa página no Facebook Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. Assim, chegando ao final de mais um programa, desejo a você que o nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que possamos ter uma semana abençoada em Cristo Jesus. E até o próximo programa. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol.
nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém.